Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos. Gostaria de compartilhar uma reflexão com base nas leituras de hoje. E uma delas, a que está no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Aqui conta a história da morte de Saul e quando Davi recebe essa notícia através de um mensageiro amalequita. E esse amalequita, por ordem do próprio Saul, mata Saul, né? Ou termina de matá-lo, né? por ordem do próprio Saul, né? E Davi recebe essa notícia e fica triste. Então nós temos que entender que o interessante é a reação de Davi. Saul foi um rei primeiro rei sobre Israel. É quando começa a instituição do Estado no povo de Israel, porque antes de Saul, Israel era um governo totalmente teocrático, né? Deus governava o povo de Israel. E o povo de Israel, por uma rebeldia, por inveja dos outros povos, dos povos que eram pagãos, que eram alheios ao governo de Deus, por inveja desses outros povos, Israel pede um rei. E Deus diz, olha, não vai ser legal, não vai ser bom vocês terem um rei que seja um ser humano. Tá? Ele vai usar vocês, ele vai colocar uma carga tributária muito alta, vocês vão trabalhar muito para sustentar esse rei, etc. E não foi bom mesmo. E Saul foi um rei que foi reprovado por Deus. Porque a diferença entre Saul e Davi era que Saul estava preocupado com o povo. Estava preocupado com o que o povo pensava dele. E Davi é um rei que estava preocupado com o que Deus achava dele. Então a Bíblia diz que Saul foi reprovado por Deus. Por isso Deus disse para ele que ele perderia o trono, porque tinha achado alguém melhor do que ele. E esse alguém melhor era Davi. E Deus, de antemão, muito tempo antes, né, de que Davi se tornasse rei, Deus já o havia ungido através do profeta Samuel. Ou seja, Saul já sabia, Samuel já havia avisado Saul que ele estava reprovado por Deus, que ele perderia o trono e que o seu sucessor era Davi. E por causa disso, movido por inveja, Saul começa a tentar matar Davi o tempo todo. E o interessante que a palavra de Deus nos traz, e é esse exemplo que nós temos que imitar, é a reação de Davi. Davi nunca se tornou inimigo de Saul porque Saul o perseguia. Davi olhava para Saul e o chamava de ungido do Senhor, porque de fato Saul era ungido do Senhor. A Bíblia diz que quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Saul, o Espírito de Deus se apossou de Saul. Não obstante a isso, ainda existe a maldade do coração humano. E é por isso que Saul desobedeceu a Deus várias vezes, preocupado com as questões humanas, circunstanciais, temporais, e foi por isso que ele foi reprovado por Deus. Ao contrário dele, nós temos Davi, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, porque Davi tinha as reações que Deus esperava que ele tivesse, ou ele teve as reações que o próprio Deus teria. Davi teve as reações que Jesus tinha. Por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Nos atendo aqui ao exemplo dessa relação Saul e Davi, Davi chama
Saul de ungido de Deus. Davi mata aqui o amalequita, tá? que trouxe essa notícia que havia matado Saul por ordem do próprio Saul, tá? Porque Davi disse: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? E nós precisamos entender uma coisa aqui. Davi não estava sendo político. Davi não estava querendo aparecer para o povo ou querendo aparecer para Deus. Davi ele tinha essa consciência. Saul é ungido do Senhor. Ele não pode ser tocado, ele não pode ser ferido, porque Deus o escolheu. Se Deus disse que ia tirar Saul do trono, quem vai fazer isso é o próprio Senhor. Homem nenhum poderia levantar a mão contra Saul, não pelos méritos pessoais dele, mas por quem ele foi ungido pelo próprio Deus para ser rei sobre Israel. Aqui Davi não estava sendo político, Davi não estava querendo aparecer. Ele tinha realmente, de forma sincera, essa consciência de que Saul, por mais perverso que fosse, ainda era um ungido de Deus. Ainda repousava sobre Saul, enquanto ele fosse vivo, a unção de Deus, a autoridade de Deus para ser rei e ser respeitado como rei. E a despeito de toda a perseguição que Saul fez na vida de Davi, e que foi cruel, sabe? Davi passou vários anos da sua vida fugindo no deserto para que Saul não o matasse. O episódio da caverna, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul entrou para uma caverna para aliviar o ventre, Saul estava perseguindo Davi com 3.000 homens de Israel. Os 3.000 homens, os melhores guerreiros de Israel, para matar Davi. E Davi dentro de uma caverna, porque estava escondido dentro de uma caverna, e Saul entra nessa caverna para aliviar o ventre. E Davi ali tem a oportunidade de matar Saul, e os guerreiros de Davi, os companheiros de Davi, o incitam a matar Saul. Agora é a sua oportunidade. Deus o entregou em suas mãos. E Davi diz: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Queridos, esse é um homem segundo o coração de Deus. Esse é o homem que confia em Deus. Ele não matou Saul, ele não deixou de matar Saul por uma questão política, para parecer que ele era bonzinho. Não, ele tinha uma real consciência de que aquele homem, por mais perverso, invejoso e perseguidor da sua vida, ele era ungido de Deus. Ainda continuava sendo ungido de Deus. Levantar a mão contra Saul era levantar a mão contra o próprio Deus. Davi tinha essa consciência. Então nós precisamos ter essa mesma consciência e ter esse mesmo coração. Vivemos numa época de aparência. Vivemos numa época de politicagem, onde as pessoas são simpáticas e amistosas porque elas querem alcançar os seus objetivos pessoais, os seus objetivos egoístas, o que nós chamamos hoje de politicagem. Para sermos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, precisamos abandonar a politicagem. Precisamos parar de agir com as pessoas de forma amigável e amistosa, visando os nossos próprios interesses. Não significa, porém, no outro extremo, que devemos ser arrogantes e mal educados. A sinceridade, por exemplo, ela tem lugar e ela tem hora. Ou seja, a sinceridade ela deve ser usada quando ela for útil para a edificação daqueles que ouvem.
Quando eu uso de sinceridade o tempo todo, fora de lugar, fora de hora, para as pessoas erradas, eu estou sendo, na verdade, arrogante e grosseiro, mal educado. Então, ser sincero, ser um homem segundo o coração de Deus, não é necessariamente alguém desagradável, arrogante, que traz a sinceridade fora de hora, fora de lugar, para as pessoas erradas. Mas eu também não tenho que ser simpático e amistoso com as pessoas visando os meus próprios interesses. Então, de forma positiva, o que significa? Eu dei aqui os exemplos negativos, mas de forma positiva. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus, ele age pelos princípios corretos. Assim como Davi agiu pelo princípio correto. No relacionamento com Saul, Davi respeitou a autoridade que havia sobre a vida de Saul, que foi dada pelo próprio Deus, através do profeta Samuel. Davi respeitava a Deus em primeiro lugar. E porque ele respeitava a Deus e amava a Deus, ele respeitava o reinado, a autoridade e a pessoa de Saul. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é agir segundo os princípios de Deus, não importando o ganho ou as perdas que nós iremos sofrer. Nós devemos praticar o bem, como diz o ditado popular, sem olhar a quem. Porque aí eu estou agindo pelo princípio, eu não estou agindo pelo ganho. Eu não estou agindo pela vantagem. Eu não estou agindo pelas amizades que eu vou construir que vai me trazer algum benefício no futuro. Eu estou agindo pelo princípio do bem, objetivando as consequências do bem-estar do outro. É amar o próximo como a ti mesmo. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é ir contra a mentalidade do mundo, porque o mundo diz que você tem que ser político, você tem que tratar bem as pessoas, criar o seu networking, criar amizades, visando o seu ganho pessoal. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é ir contra essa mentalidade, como diz Romanos 12, 2. Devemos renovar a nossa mente para fugir da mentalidade do mundo e adquirirmos uma consciência como Davi tinha, de amar a Deus sobre todas as coisas e querer, com a sua vida, glorificar a Deus, agir de forma correta. E isso, em relação a autoridades, é especialmente difícil, porque as autoridades nem sempre, assim como Saul, refletem a glória de Deus. Geralmente podem ser pessoas perversas, pessoas que usam até da sua autoridade para praticar maldade. Mas, diante das autoridades constituídas, nós devemos ser submissos. Submissos a essa autoridade, entendendo que essa autoridade foi dada por Deus. Foi dada por Deus. Então, fica aqui essa reflexão. Por exemplo, você tem que ser submisso ao seu chefe no seu trabalho. E se você agir pelo princípio correto, você será submisso naquilo que cabe, naquilo que é correto, obviamente. E você não será político, mas também não será desagradável. Significa, portanto, que você não dará sorrisos ou não fará piadas para ter a simpatia do seu chefe. Mas se você for um homem segundo o coração de Deus, você vai obedecer seu chefe, sabendo que ele é uma autoridade instituída por Deus. Tá? Às vezes, muitas das vezes, indo contra a sua própria vontade. Tá? Quero excluir aqui
desse comentário as coisas erradas. Aquilo que é errado não devemos obedecer. Fecha parênteses. E é por isso que Jesus ele diz, aqui em Mateus 6, a partir do verso 5, Jesus diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quem faz por política vai receber a recompensa da política. Quem faz para alcançar esses objetivos pessoais, esse interesse pessoal, vai receber essas coisas terrenas, mundanas, temporais. E Jesus diz: olha, não sejam como eles, que fazem para ser vistos. Façam, orem, quando forem orar, orem pelo motivo correto, que é alcançar de Deus a bênção, aquilo que está se buscando. Tá? E ainda nós temos outra passagem que nós podemos refletir a respeito disso, que está em 1 Coríntios 3, a partir do verso 10, diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Tá? Então, Paulo está falando aqui que no dia do juízo, todas as obras serão provadas pelo juízo de Deus. Isso significa o fogo. O fogo significa um juízo onde nada escapa. Tá? Porque o fogo é o que eles usavam para purificar o ouro, a prata. Tá? E se houvesse alguma impureza no ouro, na prata, seria queimada. Tá? Era assim que antigamente se purificava os metais preciosos. Então, o que Paulo está dizendo é: se o que você fez foi com base em princípios corretos, foi com a intenção correta, tá? De glorificar a Deus, de servir a Jesus, tá? De honrar a Deus neste mundo, nessa vida, se você amou o próximo pelo bem do próximo, tá? Se o que você fez ministerialmente na igreja foi para amar a Deus e para amar ao seu próximo, Paulo está dizendo: isso será provado pelo juízo de Deus e permanecerá. Ou seja, não será extinto. Pelo contrário, irá brilhar, irá resplandecer e será para a vida eterna glória. O resultado será a glória que Deus vai dar aos seus filhos. Agora, se o que você fez por outros interesses, fez por interesses egoístas, agiu de politicagem, visando alcançar o seu próprio interesse, visando alcançar a admiração dos homens, visando alcançar ganhos financeiros, visando, assim como os fariseus que oravam na praça, queriam ser reconhecidos pelos homens como pessoas boas. Paulo está dizendo que no dia do juízo de Deus, isso será extinto, será anulado. O ganho será zero. O galardão, a recompensa dessas pessoas será zero. Porque no juízo de Deus, Deus vai provar. No juízo, Deus vai julgar tanto a ação como a intenção dos corações. Deus não vai julgar só o que eu fiz, mas principalmente Deus vai julgar o porquê que eu fiz. Qual era a intenção do meu coração? Tá? Isso independe do resultado prático, porque uma pessoa egoísta, uma pessoa hipócrita,
uma pessoa que é política, as ações dela podem e vão, muitas das vezes, redundar no bem do outro. Mas Deus não vai julgar só a consequência prática. No dia do juízo, Deus não vai estar simplesmente julgando as consequências, mas Deus vai estar julgando a nós, a nossa pessoa. Então, quando Deus julgar a nossa pessoa, Ele vai julgar as ações e Ele vai julgar as intenções. Então, se o que eu fiz foi correto e foi pela intenção correta, que é amar a Deus, glorificar a Deus, ver o bem do próximo, assim como o bom samaritano, o objetivo dele era o bem do próximo, não era que ele aparecesse, não é que ele fosse considerado bom, até por isso que esse título, Bom Samaritano, é um título errado, porque esse não era o objetivo. Tá? Então, se o que eu fiz de bom foi para que o próximo ficasse bem, independente se eu vou aparecer ou não, então essa obra vai permanecer e vai redundar em galardão, em glória eterna, em vida eterna, em recompensa eterna. Agora, se o que eu fiz por politicagem, fiz por interesses egoístas, mesmo que isso tenha em algum momento redundado em coisas boas para as pessoas, diante do juízo de Deus, isso não vai permanecer. E também devemos usar o exemplo de Saul. Saul é alguém que no começo do seu reinado se via pequeno, teve uma postura humilde, mas se deixou corromper pelas circunstâncias. Durante a nossa vida, quantas vezes nós somos pressionados pelas circunstâncias para nos corrompermos, para mudarmos o nosso coração, para mudarmos a nossa mentalidade de uma boa consciência para uma má consciência. Quantas vezes você já foi traído, já foi passado para trás, e até essas circunstâncias de traição nos incentivam, nos pressionam a nos tornar pessoas piores, a nos tornarmos pessoas mais voltadas para nós mesmos, portanto mais egoístas. Mas o incentivo que eu quero deixar para você é: não se corrompa por causa das circunstâncias, por causa das traições. Quem te traiu, isso é problema da pessoa, isso não é problema seu. Não se torne menos generoso, por exemplo, porque te enganaram, porque estelionatários te enganaram. Continue sendo, se você é uma pessoa generosa, continue sendo generoso. Isso é seu. Isso Deus te deu. Deus colocou isso no seu coração. Não deixe as traições. Então, como eu estava falando, não deixe que aquilo que fizeram de ruim com você, as suas experiências ruins durante a sua vida, molde o seu coração para um coração ruim. Provérbios 4:23 manda guardar o coração. É nesse sentido também. Devemos guardar o nosso coração em Deus, coberto, protegido pelos princípios, pelos preceitos da palavra de Deus. E se você percebe que não tem um coração como era o coração de Davi, ore a Deus. O Senhor Todo-Poderoso tem o poder, inclusive, e esse é um dos maiores milagres que um ser humano pode experimentar, de ter o seu coração transformado pelo Senhor. Ter um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. E receber um coração igual ao coração de Jesus. De Jesus.
quando Tiago e João perguntaram ao Senhor Jesus se ele queria que eles orassem para que descesse fogo do céu para queimar aqueles homens que não ofereceram um local para a Santa Ceia. Jesus diz: olha, vocês não entenderam. Vocês não entenderam de quem vocês são filhos. Vocês não entenderam por quem vocês devem agir. Vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus não agem, não reagem ao mundo segundo as ações do mundo. Vocês são filhos de Deus. O princípio motivador de vocês, a força motriz de vocês, a ideologia de vocês é o amor do Pai. É o sentimento do Pai, são os pensamentos do Pai. E o Pai é aquele que faz o sol se levantar sobre justos e injustos. Ou seja, Deus é bom com as pessoas porque Ele na sua essência é bom. Ele na sua essência é amor. E Jesus diz, assim vocês devem ser. Vocês devem ser bons e amorosos porque isso deve ser a essência de vocês. Vocês não devem ser pessoas reacionárias, que reagem com o mundo e as outras pessoas segundo o que o mundo e as outras pessoas fizeram com você. Se você for uma pessoa reacionária, você é uma pessoa vazia, que só reflete o que o mundo é e o que as pessoas são. Mas se você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, se você é alguém que tem o Espírito do Senhor na sua vida, você age segundo os pensamentos do Senhor, segundo a essência de Deus que está dentro de você. Você não é uma pessoa reacionária, que reage igualmente as pessoas agiram com você. Davi foi assim. Davi ele não foi reacionário, ele não agiu com Saul conforme Saul agiu com ele. Davi agiu com Saul segundo o que Deus esperava que Davi agisse, fizesse. Davi não foi reacionário. Davi foi filho de Deus. Agiu segundo o que Deus esperava dele. Por isso que a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Não seja uma pessoa reacionária. Não perca as virtudes que Deus te deu, as virtudes que Deus colocou no seu coração. Se você é uma pessoa generosa, continue sendo generoso, independente do que as pessoas fizeram com essa generosidade, independente da ingratidão, independente das traições. Não perca a sua essência, não perca as suas virtudes. Pelo contrário, peça a Deus mais virtudes. Peça a Deus mais qualidades. Peça a Deus um coração mais parecido com o coração de Jesus. Não seja reacionário. Ser reacionário é medíocre. É muito miserável você levar uma vida apenas reagindo a esse mundo que é mau, que é cruel, que é caído. Sendo reacionário, você vai se tornar igual ao mundo. Não se rebaixe a esse nível. Davi, quando morreu, ainda estava preocupado com a glória de Deus. Deus o proíbe de construir o templo, porque ele havia derramado muito sangue. E Davi diz, tudo bem, eu não vou construir o templo. Quem vai construir vai ser Salomão. Mas ainda assim Davi estava preocupado com a glória de Deus na construção do templo. Por isso ele deixa tudo pronto, ele compra toda a madeira, todo o ouro, toda a prata. Tudo aquilo que ele podia conquistar em vida para a glória de Deus, ele conquistou. De um templo que ainda seria construído e ele não iria ver esse templo. Ele não teria participação na construção desse templo. Ele já estaria morto, ele sabia disso. Mesmo assim, ele estava preocupado com a glória de Deus. É por isso que esse homem é chamado de
o homem segundo o coração de Deus. Que sejamos assim, que nos preocupemos com a glória do Senhor, que o nome dele seja glorificado, que o reino dele cresça nessa terra, independente até se algum dia vamos ver isso em vida. Oremos ao Senhor para termos um coração como Jesus tinha, Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a luz da sua verdade, do seu evangelho, resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém.